A covardia da autorrealização. Hoje nós vamos falar sobre 4 itens importantes sobre esta covardia de autorrealização e os princípios básicos para você melhorar sua vida. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Esta é uma escola de poder onde nós tentamos ensinar o ser humano, ou através dos meus estudos, dividir as minhas buscas, as minhas experiências com vocês sobre o melhor caminho para se adquirir um poder pessoal. Um poder realmente impactante que possa trazer para você mudanças eficazes, não paliativas ou mudanças transitórias, mas sim aquela que traz uma transmutação na sua alma. Eu convido você a se inscrever no canal e participar dos nossos vídeos, ativar o sininho. E se você gostar, deixe o seu comentário. Então vamos hoje os 4 itens importantes para o seu autodesenvolvimento, que nas minhas pesquisas foi unânime entre os especialistas em autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento não é apenas um processo constante de crescimento e fortalecimento de indivíduos talentosos e competentes, mas sim um estado de espírito. O próprio indivíduo busca recursos e condições para sua evolução. O primeiro item é fazer uma autoanálise. Eu tenho um vídeo aqui, como descobrir seu próprio arquétipo pessoal, e lá fala sobre essa questão da autoanálise. Quando nós começamos a fazer um processo de reflexão, autorreflexão, a gente começa a se analisar no sentido de que a gente procura respostas do porquê às vezes alguns aspectos da nossa vida não dá certo. Ninguém pode dizer que a minha vida inteira não dá certo. A vida ela tem nuances, pedaços e partes. Você pode dividir. E algumas coisas realmente você quer ter êxito pessoal. Porém, às vezes, alguns detalhes precisam ser analisados. Apenas alguns detalhes. E para isso nós podemos ir para o segundo item já para abordar esses 2 itens de uma vez só. No vídeo eu falo sobre buscar pessoas de sua confiança, pessoas que realmente te amam e gostam de você. São uma situação que eu coloco assim, não escolha uma má pessoa, pois essa pode não te dar um bom feedback. E os feedbacks têm que ser positivos a seu respeito, no sentido de avaliar quais são os seus potenciais e sua qualidade. Às vezes uma pessoa estranha é capaz de mostrar para você justamente o fator positivo que você tem, que pode ser determinante para mudar a sua vida. Na minha teoria, na minha técnica dos meus estudos, tudo isso tem que ser incorporado na rotina. Mas antes de fazer um fechamento, vamos ao item 3. O item 3 é característico por trazer definição de métodos. Eu sempre trago, como havia comentado com vocês, que a mudança deve ser dentro da rotina. Eu não acredito em mudanças que você vá mudar radicalmente a sua rotina. Ela deve ser implementada dentro da sua rotina. Pois aí você vai definindo dentro daquilo que você pode ir mudando pouco a pouco em cada fase ou cada item. E aí uma pessoa pode dizer, mas você gosta de acordar cedo. Às vezes você funciona melhor de manhã. Você pode mudar sua rotina de manhã. E acima de tudo, é necessário ter como regra aquilo que alguns mestres falam sobre as academias estão cheias de pessoas, elas estão indo treinar, mas e as academias do espírito? As academias da autorrealização? Você já parou para pensar que também autorrealização é como um treinamento físico em que você precisa de um certo esforço? Aí entra aquilo que eu falei no título do vídeo, a covardia da autorrealização. Talvez pudesse ser procrastinação ou preguiça, ou qualquer outra palavra pudesse colocar ao invés de covardia. Mas, nas minhas análises, eu noto que as pessoas têm um sentimento de covardia dentro de si para dar um passo além. Um passo, vamos dizer assim, mais significativo. Porque elas imaginam que esse passo tenha que ser um ato ousado, um ato relevante, de grande impacto. Isso é por conta do ego. Se você sente esses aspectos, fique tranquilo. Você e mais milhões de pessoas têm isso. Às vezes procrastina porque o ego é muito exigente.
sabe? Aquela coisa do tipo, hoje o outro consegue e eu não consigo. Através das redes sociais isso fica muito evidente hoje. Quando nós olhamos um Instagram, você vê, ó, o ciclano já trocou de carro, ciclano está viajando, né? Então, você acaba se exigindo demais. E nesse exigir-se demais, gera em você um sentimento de que a sua imaginação faz com que tudo seja muito, muito, muito importante. E às vezes não é. Às vezes não é do tamanho que você está imaginando e você cria uma covardia para enfrentamento das decisões diárias. E é justamente nesse aspecto que eu falo, como enfrentar essas decisões diárias, ou seja, como colocar isso e tornar isso eficaz na sua vida. Desenvolvimento significa aumento das capacidades ou das possibilidades. Todo desenvolvimento implica em romper os padrões já estabelecidos para adotarmos outro. Trata da promoção do potencial das pessoas, do momento de suas possibilidades e do desfrute da liberdade de viver a vida que eles valorizam. O desenvolvimento acontece não só no campo profissional, mas também e principalmente no âmbito pessoal. O ser humano não é um ser holístico, portanto, o desenvolvimento ocorre em qualquer dimensão humana, física, emocional, mental, social e espiritual. O sucesso, êxito ou triunfo é uma das dimensões afeta de forma geral nossa vida. Não tem como separar realização pessoal da realização profissional. Vou repetir, não tem como separar realização pessoal da realização profissional. No processo de autodesenvolvimento, o indivíduo assume a responsabilidade pela sua evolução. Adota uma postura voltada à aprendizagem contínua. O autodesenvolvimento não é apenas um processo constante de crescimento e fortalecimento de indivíduos talentosos e competentes, mas sim um estado de espírito. O próprio indivíduo busca recursos e condições para sua evolução. Podemos considerar recursos a educação ou qualquer outra ação que venha contribuir para que o ser humano se desenvolva. Não existe um método, um caminho único para esse desenvolvimento. Ou seja, não importa se é uma pessoa pós-graduação, ou um treinamento técnico, ou uma simples sessão de yoga, é sempre autodesenvolvimento. Para ter competência, você tem que canalizar a energia para a ação. Como canalizar a energia para a ação, Carlos? Em alguns vídeos eu explico aqui para os meus alunos. Você precisa, primeiro, fazer uma reflexão, depois uma meditação, depois uma oração, depois ação. São 4 fatores importantes. Esse é o processo de canalizar a energia para a ação. Porque você, através da reflexão, você define esse direcionamento do seu desenvolvimento. Através de uma meditação, você diz a si mesmo, você medita, você diz a si mesmo através de um processo de energia, de afirmação, aonde você quer ir, na maquete pessoal. Então, a partir daí, eu faço uma oração, pois eu sei que a vida das pessoas é movida por forças muito além do que as minhas energias. Existe um organizador do universo, Você pode dar o nome dele de Javé, você pode dar o nome de Shiva, Alá, todos falam da mesma potencialidade, Deus, Então, ou seja, este grande organizador, a fonte primordial de tudo, a mantenedora, o Vishnu mantenedor do universo. Então nós nos rendemos, aceitamos que existe uma organização superior que cuida de todos nós, que você está sob um cuidado divino. E isso é fundamental para o seu autodesenvolvimento, porque um dos campos de autodesenvolvimento é o espiritual. Você não pode ficar sem este campo, sem este lado espiritual. Tem o físico, emocional, hoje profissional, espiritual.
Para você estar perfeito nessa alquimia da vida, você tem que levar em consideração. Para se tornar competente, você tem que canalizar a energia para um ponto. E por que não estudar um pouco mais sobre autodesenvolvimento, sobre autorrealização? Tal processo pode realmente modificar sua vida, digamos assim, dando um up, um estado de vida diferenciado. E é como eu digo, não pense em coisas grandes lá no final, pense em mudanças pequenas no seu cotidiano. Vou dar um exemplo simples. Eu coloco uma disciplina, uma resiliência, de ler 10 páginas de um livro por dia. E mais do que isso, como eu preciso desenvolver como comunicador a minha técnica de oratória, a minha técnica de falar, eu leio também essas 10 páginas em voz alta. Faço podcasts, ou seja, eu preciso entrar num processo de autoevolução. Eu não estou pronto. E nem por isso eu posso desistir. Aliás, a resiliência está em justamente você manter-se firme, manter-se conectado com isso. Às vezes você fracassa, mas olhando sempre o arquétipo que me diz força, resiliência, né, eu peço a Deus, a força suprema, o controlador, para que deixe esse ser desenvolver. No fundo, tudo isso é misericórdia divina para deixar você crescer como ser humano, como pessoa. É assim que funciona. Nós achamos que às vezes grandes milagres vão vir de fora, mas tudo ainda está num processo de deixar você se manifestar, deixar você crescer por conta própria. É um direito que ele deixa para você, deste livre-arbítrio, né? Dessa potencialidade de você decidir que deve evoluir, que deve crescer. Portanto, o convite está sempre aberto para todos nós. Com a autoaprendizagem, o indivíduo busca questionar-se, explorar-se, mais que tudo, melhorar-se. Compromete-se em conhecer novas possibilidades, aprender novos conceitos e valores. O ser humano busca estudar cada vez mais, gerando uma curiosidade natural que se manifesta por um interesse em descobrir e conhecer o mundo. Para tanto, é necessário possuir iniciativa, persistência, automotivação e disciplina. Todavia, o autodesenvolvimento deve estar alinhado com a missão, visão e valores do indivíduo. Os valores norteiam a missão e a visão. São eles que direcionam nossas decisões, escolhas, principalmente na busca de realização pessoal. Segundo Denise Dutra, consultora do Instituto MVC, o processo de autodesenvolvimento engloba algumas etapas essenciais, que são elas: realizar uma autoanálise, buscar o auxílio de pessoas que possam contribuir para seu autodiagnóstico, detectando pontos positivos e pontos a melhorar, definir os objetivos e meios para alcançá-los. Nas organizações brasileiras é comum encontrarmos funcionários insatisfeitos com oportunidades de desenvolvimento e a falta ou não adequação dos treinamentos oferecidos pelas empresas. Contudo, também não é habitual encontrarmos empregados que assumam a corresponsabilidade de sua própria evolução e que buscam soluções para seus próprios problemas. No contexto atual, para encerrar, resumindo, competência é uma curiosidade natural sua em que você define aspectos que você possa estar utilizando para canalizar mais energias para o seu estudo pessoal, seja uma área que você gosta, você pode partir dela, né? Você começa a dar informações sobre aquela área para o ser, para que ele desenvolva através da curiosidade natural essa potencialidade. Ao invés de você forçar um conhecimento difícil no começo, use sua própria curiosidade natural para estudo, ou seja para os seus artesanatos, seja para as suas ideias mais simples ou mais sigilosas que você carrega dentro de você, mas manifeste isso, deixe isso acontecer. Eu vou encerrando por aqui, agradeço demais a sua presença, muito mesmo, desejando que você tenha uma vida serena, uma vida tranquila e que vá conseguindo colocar dentro da sua rotina a autorrealização.
esse autodesenvolvimento será muito importante para as etapas que nós, os alunos aqui do canal, vamos dizer assim, se aproximando, né? A maioria dos vídeos aqui estão na área do Vichara, na área dos membros. Então, se você quiser se tornar membro também e ter acesso a outras aulas, eu ficaria muito feliz com sua contribuição aqui no canal.